Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os limites laterais. Então, vamos considerar a nossa função f, que possui a seguinte representação gráfica. Então, observando aqui essa nossa função f, nós temos que ela não é uma linha contínua, né? Quando ela chega aqui no valor de x igual a A, ela tem um salto no traço do seu gráfico. Então, vamos supor que nós queremos avaliar o limite da nossa função f quando os valores de x se aproximam de A. Então, quando nós nos aproximamos de A aqui pela esquerda, o que está acontecendo? Aqui pela esquerda, nós temos que o limite da nossa função f está se aproximando aqui do valor L2. Já quando a gente se aproxima de A pela direita, né, aqui na nossa função f, aproximando pela direita, nós temos que o limite está tendendo para esse valor de L1. Então, eles estão tendendo para valores diferentes. Então, observando aqui o gráfico, a gente pode reparar o seguinte, que quando x assume valores que se aproximam do ponto A pela esquerda, nós temos que os valores correspondentes da f de x, eles estão se aproximando do número L1. Então, nós podemos escrever da seguinte forma: o limite da nossa função f de x quando x tende a A pela esquerda, aí para denotar que nós estamos aproximando x de A pela esquerda, nós vamos utilizar o sinal de negativo no expoente do nosso valor A, para indicar que nós estamos nos aproximando por valores menores do que A, por valores que estão à esquerda dele. E da mesma forma, né, só que agora quando o x ele assumir valores que se aproximam do ponto A pela direita, nós vimos lá no gráfico que a nossa função f se aproxima, né, que a nossa função f de x se aproxima do número L2. Então, de uma maneira semelhante, nós podemos escrever que o limite da nossa função f de x, quando x tende a A pela direita, é igual a L2. Aí, para indicar que esse limite, né, que nós estamos aproximando os valores de A pela direita, nós vamos indicar um sinal de mais como o expoente desse valor A. Nós podemos reparar aqui que, no caso do nosso exemplo, os limites laterais, né, que são os limites à esquerda e à direita, eles existem, porém, eles são diferentes. Agora, se a gente olhar para esse exemplo aqui, para essa função g, se nós aproximarmos valores de A pela esquerda, nós temos que aqui pela esquerda, a nossa função g está se aproximando aqui desse valor L pela esquerda. Já ao fazer a aproximação pela direita do valor A, nós temos que aqui pela direita, os valores da função g também estão se aproximando desse valor L. Nesse caso, nós temos que os limites laterais da nossa função g, quando o x tende a A, tanto pela esquerda como pela direita, eles se aproximam do mesmo valor. Então, nesse caso, nós temos o seguinte, né? Que tanto à esquerda como à direita, o limite da nossa função g de x, quando x se aproxima de A, ele é igual a esse valor L. Aqui faltou um sinal de igual, pessoal. Então, quando os nossos limites laterais eles forem iguais, o limite da nossa função ele vai existir. Então, nós dizemos que o limite da função f de x, quando x tende a A, ele é igual a L,
se e somente se os limites laterais existirem e forem iguais. Quando os limites laterais existem, mas são diferentes, não existe limite no ponto avaliado, existe só os limites laterais. Então, por exemplo, vamos trabalhar um exemplo de limite lateral aqui. Vamos considerar esse gráfico aqui da nossa função f para calcular os seguintes limites. Então, aqui na nossa alternativa A, nós queremos determinar o limite da nossa função f quando x se aproxima de 3 pela esquerda. Então, aqui está o nosso 3. Então, vamos nos aproximar de 3 aqui pela esquerda. Então, quando nós nos aproximamos aqui de 3 pela esquerda, o que nós temos é que a nossa função f está se aproximando desse ponto. E esse ponto aqui, ele corresponde ao valor 4. Então, olhando no gráfico, nós temos que o limite da nossa função f de x, quando x se aproxima de 3 pela esquerda, ele é igual a 4. E agora, na alternativa B, eu quero saber quem que é o limite da função f de x quando x se aproxima de 3 pela direita. Então, agora, vamos olhar aqui pela direita. Então, seguindo aqui o traço da nossa função, nós temos que pela direita, ele está se aproximando desse ponto aqui, né? Que no caso, tem qual valor f de x? Tem o valor 1. Então, nesse caso, o valor desse limite, ele é 1. E agora, quanto é que vale o limite da nossa função f de x quando x tende a 3? De acordo com o nosso teorema anterior, o limite da nossa função f de x quando x tende a 3, ele vai existir se os limites laterais existirem e forem iguais. No caso, nós temos que os limites laterais, eles existem, porém, eles são diferentes, né? Aqui nós temos 4, quando x se aproxima pela esquerda do 3, e aqui nós temos 1, quando x se aproxima pela direita do 3. Então, nesse caso, nós podemos dizer que o limite não existe. E para isso, nós podemos utilizar este símbolo aqui, para representar que ele não existe. Agora, olhando para o item D. Para o item D, nós queremos saber quem que é o limite da nossa função f de x quando x se aproxima de 7 pela esquerda. Então, vamos aproximar aqui o x de 7 pela esquerda. Quando nós fazemos essa aproximação aqui pela esquerda, nós temos que o nosso valor funcional, né, os valores da imagem, estão se aproximando aqui de 3. Então, nós podemos dizer que o valor desse limite é igual a 3. E agora, qual que é o limite da nossa função f quando x tende a 7 pela direita, né? Então, agora, olhando aqui para valores à direita, o que está acontecendo com a função? Então, vindo aqui pela direita de 7, nós temos que também está se aproximando desse valor aqui, dessa bolinha, que nós sabemos que é igual a 3. Então, nós temos que o limite da nossa função f de x quando x tende a 7 pela direita também é 3. Então, qual que é o limite da função f de x quando x tende a 7? Esse limite, ele vai existir se os limites laterais existirem e forem iguais. Se nós olharmos aqui, né, os limites laterais, né, quando x tende a 7 pela esquerda e pela direita, eles são iguais a 3. Portanto,
nós podemos concluir que o limite aqui é 3. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com algumas propriedades para fazer cálculos de limites, né? Sem precisar ficar recorrendo ao gráfico da nossa função. Então, a partir da expressão algébrica da nossa função, como é que nós calculamos o limite dessas funções? Como é que nós calculamos os limites de funções? Então, na próxima aula, nós vamos estudar algumas propriedades, ok? Até mais, pessoal!